Olá, seja bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Circulação em Dia com o Dr. Fábio Rocha. E hoje vamos falar sobre vasinhos na face. Dr. Fábio, tudo bom? Tudo bem. Queria entender por que algumas pessoas apresentam vasinhos na face, se é uma questão genética ou da coloração da pele, o que acontece? Paulo, assim, primeira coisa, entender que vasinhos da face não é doença, né? Ou pelo menos pelo menos na grande maioria das vezes. Existem pequenas exceções, né? O que acontece? Não existe uma explicação muito plausível, ou assim, ou muito clara, porque algumas pessoas apresentam, né, uma quantidade um pouco maior desses vasinhos na face, né? Muitas vezes na região das pálpebras superiores, muitas vezes até algumas veias mais dilatadas na região que a gente chama de temporal, na região da fronte, a gente vê aquelas pessoas com aquela veia bastante saliente. Na grande maioria das vezes, a queixa é estética, ou seja, não significa problema, né? O paciente se queixa porque esteticamente ele se incomoda com aquilo, né? Onde que é mais comum? Os pacientes que têm a pele muito clara, né? É onde a paciente se incomoda mais, né? Então, principalmente mulheres com pele muito clara, né? Então, ficam aqueles vasinhos bastante visíveis na região dos olhos, região periocular, às vezes na fronte e na região aqui malar, na região das bochechas. Isso em algumas mulheres ficam muito incomodadas com isso, outras nem tanto. Isso quando a gente fala de vasinho, mas como a gente também comentou, existem algumas veias que às vezes podem se dilatar. Existe tratamento para isso? Sim, existe tratamento para isso. Quando a mulher se incomoda demais e busca um auxílio nesse sentido, existe o que a gente chama de escleroterapia. Porém, na face, diferente dos membros inferiores, diferente nas pernas, o laser ele é praticamente aí a única opção. Tá? É muito, muito raro a gente fazer um procedimento cirúrgico na face para retirada de vasos ou aquela injeçãozinha que a gente chama de escleroterapia, né? Muitas vezes com glicose ou com outras substâncias que existem no mercado. Por quê? Porque a pele da face é muito sensível. Uma atuação cirúrgica para retirar veias da face, com certeza vai apresentar cicatriz. E aí você tira um vaso, mas deixa cicatriz. Não melhora, né? E pode muitas vezes piorar. A esclerose, que é aquele procedimento que a gente faz de secagem dos vasinhos, ela não pode ser feita na face. Por quê? Se esse líquido for de forma errada, ele extravasar do vaso, ele pode às vezes formar uma ferida na face e fica uma cicatriz, né, bastante evidente. Ou seja, você vai tirar uns vasinhos da face e provoca um dano maior estético. Então, no caso da face, a gente recorre realmente ao tratamento a laser, né? São aqueles, para o pessoal entender, né? São os tirinhos de laser ali, eles vão acertando os vasinhos e esses vasinhos vão morrendo, eles vão sendo absorvidos ali e aí a gente consegue melhorar bastante a estética facial. Né? Assim como aquelas veias maiores, né, que a gente encontra na face, muitas vezes o laser não consegue fazer com que a veia ela desapareça totalmente, mas ela pode diminuir o calibre. Certo. Ela fica um pouquinho mais enrijecida, ela não se dilata tanto, então nem sempre ela fica tão evidente. Então, o tratamento a laser ele tem uma função, sim, ele funciona muito bem, mas já é algo mais especializado. Hoje em dia, a gente também tem a dermatologia, né? Os dermatologistas que trabalham muito com laser, assim como alguns vasculares, que são mais especialistas, diríamos assim, nesses vasinhos da face, nos vasinhos da testa aqui. Mas sim, é possível de se tratar e como nós conversamos, ele está mais aparente nas pessoas com pele mais clara.
E isso seria uma questão genética realmente ou depende de algum tipo de Não, a atividade? questão é genética, é individual da pessoa, não está relacionado à atividade, não está relacionado a algum hábito em específico, simplesmente algumas pessoas apresentam. Como não é doença, né, é a variação da normalidade. Uhum, Algumas uhum. pessoas com olhos claros, olhos castanhos, né, também a presença de alguns vasinhos aí um pouquinho a mais, diríamos assim, né, ou mais evidentes na fase. Mas o importante, Paulo, acho que é esclarecer que isso não é doença, né? É um incômodo muitas vezes estético do paciente, né? As mulheres se incomodam mais do que os Sim, homens, né? sim. Nesse sentido. A gente tem algumas exceções de pessoas que apresentam muitos vasinhos na face, e isso, além do incômodo estético, pode provocar também alterações na sensibilidade da pele, né? Eventualmente pequenos sangramentos, mas é exceção. Tá. Realmente isso não é tão comum assim. E essa questão dos vasinhos na face, ela pode avançar à medida que a pessoa vai envelhecendo? Ou tem algum outro fator que também pode acabar favorecendo quando a pessoa já tem essa predisposição? Não, Paulo, não tem nada no sentido de agravamento da doença. O que acontece é que, com o passar dos anos, alguns vasinhos novos vão surgindo, então aumenta a quantidade desses vasinhos na face, o que pode comprometer um pouquinho mais a parte estética. Mas, assim, o paciente não vai desenvolver varizes na face. E nem sempre está relacionada à presença de varizes na perna ou vasinhos na perna. Por incrível que pareça, a gente tem pacientes que têm vasinhos na face, mas o paciente não tem vasinhos na perna. É comum o paciente, além de ter vasinhos na face, também ter na região do colo aqui, que a gente chama, né? Então, tem na face e também é bastante visível aqui no colo, nessa região do tórax, ou às vezes no dorso, nas costas também. Esses vasinhos são tratados, eles podem ser tratados, mas não necessariamente estão relacionados à doença vascular. Ou seja, que a pele de coloração mais branca acaba favorecendo, talvez, porque fique mais visível realmente, né? Exatamente, fica mais visível nesse sentido, né? A gente pode ter uma quantidade até maior, aumentada desses vasinhos na face, mas quando a gente pega uma pele morena, ou uma pele negra, a gente não observa tanto, e isso talvez não incomode tanto o paciente. Quando o paciente, né, tem uma pele muito clara, aí sim que esses vasinhos ficam realmente muito evidentes. E a pessoa que opta, por exemplo, por fazer um tratamento a laser, imediatamente ela fica com alguma marca? Ou a gente tem que esperar alguns dias para que aquilo realmente volte à normalidade? Não, quando a gente fala em tratamento a laser, a maior preocupação que a gente tem é com relação a manchas após o tratamento. Por isso que quem trabalha com laser, principalmente na área da vascular, precisa dominar muito bem essa parte, dominar muito bem o aparelho, porque a gente tem intensidades e também a profundidade que o laser penetra na pele. Se a gente erra, né, digamos assim, nos valores que são colocados no aparelho, pode provocar uma queimadura na pele. E aí é a questão, a gente quer melhorar a parte estética e acaba causando algum dano, né? Mas, em geral, é algo que quem faz com frequência acaba dominando bastante o assunto. Quando a gente acerta o tiro do laser bem no vasinho, a tendência desse vasinho é ele dar o que a gente chama de vasoespasmo, ele se contrai, e esse laser que acertou o vasinho faz com que esse vasinho entre num estado praticamente de morte, o que a gente chama de esclerose, né? Ele vai perder praticamente a capacidade dele, do sangue circular dentro dele, e ele vai morrer e desaparecer. Isso pode provocar inicialmente uma vermelhidão na pele, um certo incômodo. E aí, com alguns dias, a gente tem a recuperação da pele e já sem a presença desse vasinho. Então é algo assim relativamente tranquilo de se fazer, sem maiores assim preocupações, mas o cuidado maior é para não se provocar
queimaduras. E é sempre bastante importante a gente pensar nos pacientes que têm a pele numa tonalidade mais escura, né? Aquela pele morena, eu não falo uma pele mais escura, com uma pele negra, com bastante pigmentação, mas aquela pele mais intermediária é uma pele que ela pode sofrer alterações, ela pode manchar. Ela mancha com mais facilidade, ou seja, fica uma pigmentação mais escurecida. E você imagina na face, você quer retirar alguns vasinhos e aí você acaba saindo com um monte de manchinhas, né? Isso a gente às vezes evidencia com a depilação a laser. Sim. Tem pacientes que depois reclamam, fizeram depilação, olha, minha pele ficou manchada. E se você olhar a tonalidade de pele, não é a pele nem muito clara e nem a pele muito escura. É o intermediário ali. Então, para a face, também é importante o paciente observar isso, que nem sempre, numa pele mais morena, a gente vai conseguir um efeito, assim, tão bom. Mas então existe alguma restrição com relação à cor da pele? É melhor a pessoa conviver com aquele vasinho? Precisa passar por uma avaliação. A gente tem uma classificação das cores de pele, tem até assim eu diríamos assim, uma paletinha de cores que a gente coloca e vê a tonalidade. Sim. Dependendo da tonalidade, existe o risco maior de mancha. Então, isso tem que ser bastante esclarecido para o paciente. E isso não é só para a face. Isso também serve para as pernas, né? Quando a gente faz determinados procedimentos para tratamento, até mesmo de varizes, pequenas varizes e vasinhos na perna, dependendo do que for usado, dependendo de como o laser transdérmico ele for usado, ou até mesmo de alguns produtos que se injeta, como a espuma, por exemplo, a chance de surgirem manchas após o procedimento ela é grande. E aí compromete a estética do procedimento e o paciente, obviamente, fica bastante descontente com essa situação. Claro, então é sempre bom avaliar junto ao médico para entender o que vale a pena. Exatamente. Né? E falando um pouquinho com relação aos tratamentos a laser, de um modo geral, a gente pode dizer que o laser é o que a gente tem de mais tecnológico, digamos assim, na cirurgia vascular? Em termos de tecnológico, sim, não há dúvida. E com o passar dos anos, o desenvolvimento, né, desses aparelhos de laser fez com que os resultados tornem-se cada vez melhores, deshospitalizando o paciente consegue retornar às suas atividades mais facilmente e também se traduz em mais conforto durante os procedimentos para o paciente. Agora, o que a gente precisa entender é que nem sempre o melhor tratamento é o laser, né? Existe também... e a gente vê, infelizmente, por parte de alguns colegas, e felizmente uma minoria, de que tem que fazer laser. É o laser. E às vezes não é isso, Paulo. Às vezes a gente recorre para tratamentos mais tradicionais em que o laser ele vai ser complementar. Agora, em termos de tecnologia, sim, o laser é que a gente tem de mais moderno. A gente tem o que a gente chama de laser transdérmico, aquele com aquele revolvinho que você dá os tirinhos. Ele serve para os vasinhos da perna, da face, às vezes até em outras partes do corpo, mas ele não serve para veias de grosso calibre. Então, a gente tem aí o que a gente chama de ablação, ou termoablação da safena com laser. Aí são fibras que a gente introduz dentro da veia varicosa, aquela veia dilatada, e ela vai irradiando também calor pela fibra, né? E o laser vai fazendo o seu papel. Então, são situações diferentes das formas de tratamento com o laser. Quando a gente fala em laser em geral, o paciente entende mais aquele laser para retirada dos vasinhos e das varizes. Eles têm sim o seu emprego e eles estão na ponta do tratamento em termos de modernidade, mas muitas vezes a gente precisa associar com outras técnicas até de 50 anos atrás, né? Sim. Porque a secagem lá habitual, com agulhinha e tudo mais, é muito antiga e ela tem o seu papel que, combinado com o tratamento mais moderno como o laser, trazem um resultado aí bem mais satisfatório. Então, hoje em dia, a gente pensa em combinação de técnicas
para determinado paciente. A gente volta naquela situação. Cada caso é um caso em específico, em particular. Precisa de uma avaliação, um plano de tratamento e aí para ver qual que é o melhor emprego de cada técnica para cada paciente. Muito legal. Ou seja, que a gente tem que estar bem atentos aí às novas tecnologias, mas também não podemos abandonar as técnicas tradicionais. Né? Exato. Muito legal. É isso. Te agradeço, então, mais uma vez por esse bate-papo tão informativo, tão importante. E nós nos vemos nos próximos episódios, Dr. Fábio. Muito obrigado, até mais, até breve a todos. E obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço e até a próxima.